Você já pensou em como o impossível pode se tornar possível para você? E se tudo que você chamou de impossível fosse apenas algo esperando pela sua primeira tentativa? Existe uma palavra que carregamos como sentença: impossível. Ela aparece em nossos pensamentos antes mesmo que possamos testar os limites do que somos capazes. Funciona como um portão trancado que nunca tentamos abrir, assumindo que alguém, em algum lugar, já provou que não há saída. Mas aqui está a verdade incômoda e libertadora. O impossível não é uma característica das coisas, é apenas uma descrição temporária do nosso relacionamento com elas. É o nome que damos ao que ainda não compreendemos, ao que ainda não dominamos, ao que ainda não ousamos fazer. E a história da humanidade é uma longa coleção de impossíveis que se tornaram rotina. Pense nos sonhos que você abandonou na gaveta do impossível. Aquele projeto, aquela conversa difícil, aquela mudança de vida que parece grande demais. Quantas vezes você os observou de longe, convencido de que eram para outras pessoas, com outras habilidades, em outras circunstâncias? O impossível ganha poder não porque é real, mas porque concordamos em acreditar nele. Ele se alimenta das nossas desculpas, cresce com os nossos medos, e se fortalece cada vez que escolhemos a zona de conforto no lugar do desconhecido. Mas há algo que ele não suporta: a primeira tentativa. Porque no momento em que você age, mesmo timidamente, o impossível perde seu feitiço e revela sua verdadeira natureza de que não é um gigante invencível, e sim de que é apenas um desafio aguardando resposta. Toda grande conquista humana começou com alguém olhando para o impossível e sussurrando: e se? E se pudéssemos voar? E se a escuridão não fosse eterna? E se essa doença tivesse cura? Essas perguntas eram ridicularizadas, consideradas delírios de mentes desconectadas da realidade. Mas havia algo naquelas pessoas que as diferenciava. Elas não pediam permissão para o impossível. Elas simplesmente começavam. Testavam, falhavam, ajustavam, tentavam novamente. O avião de Santos Dumont não nasceu pronto. Nasceu de centenas de tentativas consideradas tolas. A lâmpada de Edison não acendeu na primeira vez. Acendeu depois de milhares de experimentos fracassados. O que parece mágica é, na verdade, teimosia disfarçada de esperança. O segredo está em entender que você não precisa conquistar o impossível de uma vez. Ninguém escala uma montanha num único salto. O impossível se rende ao acúmulo de pequenas vitórias, de tentativas modestas que se somam em silêncio. Cada passo dado é uma negociação com aquilo que parecia inatingível. E aqui está a beleza do processo. Você não precisa ter todas as respostas antes de começar. Precisa apenas ter coragem suficiente para dar o primeiro passo no escuro, confiando que o caminho se revelará à medida que você avança. A clareza não precede a ação, ela é resultado dela. Quanto mais você tenta, mais o impossível se torna familiar, domável, possível. Olhe para trás e perceba quantas vezes você já transformou impossíveis pessoais em memórias comuns. Aquela apresentação que te apavorava. Aquela conversa que você adiou 1000 vezes. Aquele objetivo que parecia distante demais. Você os enfrentou, talvez tremendo, talvez inseguro, mas enfrentou. E agora eles fazem parte da sua história, não como monstros invencíveis, mas como capítulos de superação. Isso prova algo fundamental. Você tem em si a capacidade de ressignificar o impossível. Não porque é especial ou diferente, mas porque é humano. E os humanos têm essa característica extraordinária de transformar o inimaginável em cotidiano, desde que não desistam antes da primeira tentativa. Então hoje, escolha um impossível. Apenas um. Não precisa ser o maior, pode ser o menor deles. E dê um passo. Não um salto heróico, apenas um movimento na direção dele. Pesquise, planeje, converse, escreva, comece. Faça algo que ontem você ainda não tinha feito. Porque a diferença entre o possível e o impossível não está nas circunstâncias externas, está na sua disposição de tentar.
O impossível está esperando por você. Não com hostilidade, mas com curiosidade, querendo saber se você será mais uma pessoa que aceitou seus limites, ou mais uma que decidiu redesenhá-los. No fim, o impossível é apenas o guardião que protege as versões mais extraordinárias de nós mesmos. Ele existe não para nos impedir, mas para garantir que apenas os que realmente querem, cheguem até lá. E quando você atravessa esse portão, descobre que do outro lado não há magia, mas sim há muito trabalho. Não há genialidade, mas sim há persistência. Não há sorte, mas sim a tentativa após tentativa. Agora é a sua vez. O que você vai fazer para superar os limites do impossível em sua vida? Gostou dessas reflexões? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um empurrãozinho extra hoje e inscreva-se no canal para mais conteúdos motivacionais. Agradeço muito por me acompanhar até aqui e nunca esqueça de que o impossível é apenas o que ainda não foi tentado. Acredite em si mesmo e vá em direção aos seus maiores sonhos e objetivos, pois o impossível sempre se curva diante de quem ousa transformá-lo no próximo capítulo da sua história.